Então, turma, bom dia. Okay? Deixa eu ler com vocês aqui a meditação de hoje. A meditação de hoje, ela está em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, que fala assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz, tá? Então, não se esqueça da palavra do Senhor, porque ela, né, lhe trará paz, prosperidade, ok? Então, não esqueçam e sigam a palavra do Senhor, ok? Então, vamos lá dar início à nossa aula, né? Alguns alunos estão entrando, mas a gente tem que começar num horário, né, que é 7h33, já 7h30, já são 7h33. Então, só falar de novo aqui, tá? Muitos não entraram, saber a opinião de vocês relacionado ao tema aqui que nós vamos estudar. Estou voltando uma aula, né, que é sobre a pesquisa. Poucos alunos enviaram, ok? Então, eu vou estar aceitando até hoje. Era para ter enviado sexta-feira passada. Pelo menos enviar a pesquisa, né? Quem não quiser participar, quem não quiser falar, tudo bem, mas enviar a pesquisa. Deixa eu ver mais quem entrou, tá tudo certo. Então, vamos lá, ok? Ainda aqui, só para a gente... Só para... quem não conseguiu enviar ainda, dá para enviar, viu? Envia lá no meu WhatsApp. Até mais tarde. Até 6 horas. Ok? Então vamos lá falar um pouco sobre a origem, né, do homem. Eu havia falado para vocês até... Tá? Sobre a origem do homem, né? Sempre tem esse debate, né, em relação... Olá, Marcelo. Em relação à origem, né? Tanto pelo ponto de vista bíblico, quanto pelo ponto... Oi, Marcelo. Não, é que eu só queria saber que dia que é para enviar a pesquisa, qual dos dias que é para enviar hoje. Oi? Quero saber qual dos dias que é para colocar o arquivo da pesquisa. Da sexta-feira passada. Mas se tu não conseguir enviar lá no Eclash, pode enviar no WhatsApp. Ok? Só se tu não conseguir enviar lá. Tá? Sobre a origem do homem, tá? Como ele surgiu, o que deu origem, né, ao ser humano. Okay? Tem sempre esse pensamento em relação à nossa origem, tá? Pela busca da nossa origem. Tanto é que essa busca pela nossa origem, né, estudar outros planetas, estudar a vida fora da Terra. Ontem, né, teve o evento. Quem teve a oportunidade de assistir ao vivo pelo YouTube, eu não assisti porque eu estava em aula, então eu só vi a reprise da pousada, do pouso. Pousada é um hotel. Do pouso do robô lá da NASA em Marte, né? Que deu para acompanhar. Ele fotografou bonitinho a chegada dele, o primeiro registro dele lá em solos marcianos, né? Então, conseguiu chegar lá, pousar com a tranquilidade. Professor, mas já tinham colocado antes. Sim, mas esse robozinho que foi para lá agora, ele é muito mais avançado. O tempo de envio das fotos dele é muito mais rápido. O pessoal fala, professor, ele fala assim,
Mas por que a foto Marte não é vermelho? Por que aquela foto chegou preto e branco? É por causa do tempo, tá? Pense lá a distância que se encontra Marte da Terra, né? Se não me engano, são de 10 a 12, é de 10 a 16 minutos que chega uma foto, né? Preto e branco. Se for uma foto HD 4K, vai demorar muito tempo. Então, eles mandam aquela foto normal, aí depois eles coloram. Então, o homem está buscando, né, tentando saber a origem do homem, a origem do universo, como, né, surgiu a nossa espécie, ok? Eles tentam buscar essa vida fora, né, do planeta Terra. Isso é uma forma de explicar não pelo modo criacionista, tá? Isso é procurar evidências pelo modo evolutivo, tá? Você está procurando a vida de forma evolutiva, tá? Sempre vai ter, turma, sempre vai ter a busca pelas nossas origens, ok? E quais são esses pensamentos sobre a nossa origem? Aqui, né, temos duas teorias, que é o criacionismo e o evolucionismo. A busca por sua origem sempre intrigou o ser humano e ainda continua intrigando, né, para saber como se deu origem. Hoje em dia, muitas pessoas ainda creem, né, ainda creem na ideia criacionista, né, na teoria criacionista, e fala, né, que o ser humano tem uma criação que, ó, divina, um Deus, né, deu origem, criou o ser humano, tá? Ah, professor, mas por que ainda muitas pessoas? É porque teve uma pesquisa fala que os jovens hoje em dia, né, estão se tornando muito ateu, principalmente no Brasil, né? O jovem está deixando de ter fé no Senhor, as novas gerações, né, não estão tão acreditando, né? Estão tendo um caminho diferente da palavra do Senhor. Se você for pesquisar, muitos no Brasil se consideram ateus. Às vezes nem sabem por quê, né? Ou vai na onda dos outros, né? Mas muitos se consideram. E se você for perceber também, a ideia evolutiva, né? Ela é muito propagada, ela é muito disseminada, né? Então, se você, por exemplo, estudar em escola pública, você vai verificar que nos livros didáticos, principalmente de ciências, você não vai encontrar algo relacionado à criação. Não fala sobre criacionismo. Você vai ver algo lá sobre a teoria evolutiva. Mas em relação à teoria criacionista, você não encontra. Os livros didáticos de escola pública, eles são até de determinadas escolas particulares também. Elas são voltadas, né, para a teoria evolutiva, né, para a teoria, né, da evolução das espécies, e não de uma forma, né, de uma criação divina, né, por um Deus presente no ciente. Continuando aqui, né, tem sido criado, né, então o ser humano, né, nós teremos sido, né, significa que teremos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Como está lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o que se baseia a teoria criacionista, né? A nossa teoria aqui do Colégio Adventista. Então, nós seríamos criados à imagem de Deus, né? Então, um Deus teria nos feito, né? De nossa forma perfeita, como nós somos, né? Uma máquina incrível. E já na perspectiva evolutiva, né? Prevalece, né, atualmente a teoria evolutiva. O que essa teoria evolutiva ela fala? Tá? Ela fala que o homem, né, a espécie, ela foi gradativamente evoluindo, né? Que tiveram antepassados, que tiveram seres vivos, que no decorrer do tempo, lentamente, progressivamente, as espécies elas foram evoluindo, elas foram se diversificando, dando origem aos demais reinos que hoje existem. Tá? Isso aqui seria uma teoria evolutiva. Né? E qual a posição correta? Turma, hoje, né, tem um consenso, né? Por isso que é um assunto ainda polêmico, tá? Eu estava vendo uma entrevista um dia desse na TV Cultura, né, sobre criacionismo e sobre evolucionismo. Então, os dois lá estavam quase indo para troca de farpa. Eu vou ver se eu procuro e coloco lá para vocês lá. Só uma hora que eles discutiram lá, mas foi tudo bem. As ideias dele foram bem interessantes, né? Mas ainda é um tema polêmico, né? Se você for discutir.
E o que diz a teoria evolutiva, como eu havia falado para vocês? Que a teoria da evolução afirma que as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações através do tempo. Então, você tinha uma espécie no ano passado, e essa espécie lá no passado, gradativamente, ela foi sofrendo modificações. Por exemplo, lá, a teoria evolutiva, ela acredita na macroevolução. Uma evolução grande, né? Opa, a partir aqui, ó, de uma pequena célula, essa pequena célula, ao decorrer de anos e anos e anos, deu origem, né, a um ser humano, né, a uma pessoa, né? E essa pessoa, esse indivíduo, ele vai se diversificando com o tempo, né? Ele vai mudando, né, em decorrer dos anos, tá? Então, essa que fala a teoria evolutiva, né? Que as modificações lentamente ocorreram ao longo do tempo, tá? Bem lentamente mesmo. Tá? Já na teoria criacionista, ela fala sobre o processo de evolução, mas ela fala de microevolução. Como assim, professor, microevolução? Aqui, ó, na teoria criacionista, por exemplo, ela fala que tem o tipo básico, né? Como assim, tipo básico? Pensa que tem esse animal aqui, ó, tá bonitinho, né? Esse animal, e ele é o tipo básico. O tipo corporal dele aqui, ó, é básico. Ele é quadrúpede. E a partir dele, sofreu pequenas adaptações, pressões do ambiente, porque chegaram a um ambiente novo, e esse ser, né, ele mudou. Só que o que aconteceu? Ele vai sofrer mudanças, mas o tipo básico dele aqui, ó, permanece. A estrutura corporal dele permanece. Ele continua quadrúpede. Então, na teoria criacionista, ele fala, sim, houve pequenas mudanças, houve pequenas evoluções nas espécies, mas essa evolução que ocorreu são micro. Por exemplo, assim, imagine, na chegada da Arca de Noé. Na Arca de Noé, saiu daqui, ó, lá desse ambiente A, onde as espécies viviam, né, determinado local, e elas foram para um novo local, né, quando chegaram lá, quando eles acharam, né, uma nova terra, né, quando acharam um novo local, e lá chegaram, né, na arca, e aquelas espécies que chegaram aqui na arca, elas sofreram uma pressão seletiva. Por que uma pressão seletiva? Porque esse ambiente aqui, ó, em B, ele é, ó, diferente do ambiente A. Então, as espécies saíram do seu habitat normal e foram para o novo. E lá nesse novo, elas tiveram que se adaptar. E essas adaptações fizeram que ocorressem mudanças no seu tipo básico. Tá? Mas elas mantiveram estruturas semelhantes. Mas elas mudaram. É só você pensar lá, por exemplo, quando a gente fala em microevolução, do lobo. Né? O lobo, o cão, né? O lobo, quando ele foi domesticado, que deu origem aos cães que nós temos hoje. Olha lá, observa o lobo. O lobo tem o tipo básico. E se você for ver os outros animais, os outros cães, também são semelhantes. Mudam, né? Ah, professor, mas é um pouco diferente. Claro, eles vão ter uma fisionomia um pouco diferente, mas o tipo básico é mesmo. É só você ver um bulldog e aqueles cachorrinhos salsichinha. Eles são diferentes, mas mantém o tipo básico. O que é o tipo básico? Quadrúpedes, 4 patas, né? Uma cauda. Você vê a semelhança entre eles. Quadrúpede, claro, um bulldog é enorme e um salsichinha, né? Eu esqueci o nome daquele cachorro. Não lembro o nome dele. Yorkshire é outro, né? Então, eles têm um tipo básico, eles têm uma semelhança. Já a teoria evolutiva não, ela fala, tem as espécies, e essas espécies, elas existiram, mas há muito tempo atrás elas eram uma pequena estruturas que foram se diversificando ao longo do tempo. Ainda aqui, ó, Charles Darwin, né, viveu, né, no século XIX, de 1809 até 1882, e ele revolucionou, né, por causa dessa teoria, a origem das espécies, né? E essa teoria, em seu livro, A Origem das Espécies, ela fala que o ser vivo, né, evoluiu pelo processo de seleção natural, né, que ocorre naturalmente no ambiente. E aquelas espécies, elas têm que se adaptar. Caso aquela espécie não se adapte, ela não venha a sobreviver. Estudou isso ano passado.
Ah, professor, aquela teoria do mais forte sobrevive. Não é o mais forte, né? O mais adaptado. Aquele que conseguir se adaptar ao ambiente sobrevive. E aquele que não conseguir se adaptar, infelizmente, ele vai morrer, né? Então, Davis aqui, ó, no seu navio Beagles, né? Ele conduziu, né, várias pesquisas ao redor do mundo, onde ele foi coletando amostras de espécies, onde ele fez vários tipos de coletas. Por exemplo, ele chegou num local, lá em Madagascar, se não me engano, que tinha uma orquídea. E essa orquídea, ela era assim, ó, vamos supor, ela era mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos supor que aqui, ó, você tem as flores, né? Aqui numa orquídea. O que ele falou? Ele falou que devia ter alguma espécie que tinha, né? A gente chama de probóscide, né, o bico grande que conseguia pegar o açúcar, né? Néctar aqui dentro. Então, conseguia pegar a glicose, conseguia pegar aquele açúcar. Ele não viu a espécie, ele só falou. Há uma espécie, né? Existe uma espécie que tem um bico, o bico longo, né? Ou a probóscide, né? Que é insetos, aqueles biquinhos lá, que consegue pegar aí. Anos depois, né? Pesquisadores verificaram que tinha uma mariposa. A mariposa, ela tinha um bico, ó, que era assim, ó. Ele se enrolava igual uma tromba de um elefante, ela era enrolada. Então, essa espécie de mariposa, ela conseguia fazer essa polinização. Ah, professor, e se essa mariposa morrer, o que acontece? Provavelmente essas orquídeas também vão sumir. Porque como é uma mariposa que tem um bico longo e ela consegue fazer a polinização, porque ela tira o néctar, se ela sumir, as orquídeas também irão sumir, porque não terá mais quem faça a sua reprodução. Ele passou pelo Brasil, tanto é que no Brasil ele voltou 2 vezes, tá? Ele passou pela Argentina, ele achou um fóssil lá de um tatu gigante, tá? Um tatu gigante. Ele falou, essa espécie aqui desse fóssil, desse tatu gigante, parece um tatu atual, só que bem menor, é tipo um taturossauro, né? Um tatu em forma de dinossauro. E ele verificou que as espécies tinham semelhança, então ele já foi batendo. O novo híbrido, Taturossauro. Como é o nome? O novo híbrido, Taturossauro. O Norbito, tá? Eu não entendi. Ficou abaixo do teu áudio, Pedro. Deixa eu ver. Essa espécie aí, ele achou, então ele foi comparando os fósseis das espécies, ele viu as semelhanças, tá? E aí ele foi propondo, né? Ele foi criando a teoria. Ele passou, por exemplo, lá em Galápagos. Quando ele passou em Galápagos, ele estudou as semelhanças das espécies. Não sei se vocês estudaram no passado, por exemplo, tem um documentário. E eu vou colocar o link para vocês assistirem, tá? Da educação adventista, que ela fala também do ponto de vista do criacionismo sobre a ilha de Galápagos, tá? Porque muito se fala em Galápagos. Desculpa. Eu quero ir para Galápagos mesmo só para conhecer as tartarugas gigantes de lá. Acho que foi em 2011 ou 2000, acho que foi 2011, né? Que morreu uma tartaruga que tinha 150 anos. Era a última sobrevivente desde a passagem do Darwin lá. Foi a última que passou, que ainda tinha vida quando o Darwin passou lá, né? Elas sobrevivem por muito tempo, né? Essa era a tartaruga dele. Ela estava viva. Não faz tanto tempo assim que ela morreu. Sim. Queria também ter a oportunidade de conhecer as tartarugas gigantes de Galápagos. Então, quando o Darwin passou Também em Galápagos... Eles fizeram um monumento em homenagem a essa tartaruga, lá em Galápagos. Como o Darwin se encantou, né, por Galápagos, ele estudou as espécies. Ele verificou que cada ilha lá de Galápagos, por exemplo, tinha, né, aves com um bico diferente.
essas espécies eram semelhantes, e só que cada ilha que elas habitavam lá, elas tinham um bico diferente por causa do seu hábito alimentar, né? Observando plantas e animais durante sua viagem de 5 anos ao redor do mundo, principalmente no arquipélago de Galápagos, no Equador, Darwin concluiu que a evolução explica a diversidade de seres vivos, né? Tendo como base a chamada seleção natural. Oi? Então, sendo assim, por exemplo, eu pego duas aves diferentes e mantenho elas em ambientes diferentes, só que essas aves, elas são da mesma espécie. Eu pego duas aves da mesma espécie e da mesma espécie e deixo elas em ambientes diferentes. Quando eu voltar lá depois de um tempo, as duas aves vão estar diferentes, com pequenas alterações, porque elas se encontram em ambientes diferentes. Seria isso que ele tinha proposto. Que ele propôs. Porque a pressão seletiva desse ambiente que tu tinha colocado essas espécies, elas iriam mudar. Entendeu? Aqui uma charge ó, sobre o criacionismo e evolucionismo, né? Por que essa estrela? Sou motivo de piadas para todos. Por que são tão gordos? E o meu pescoço? Sinto muito, mas esse não é mais meu departamento. Irei encaminhá-los para um novo responsável. Darwin ou Darwin, né? Então, que era para ele propor aqui sobre essa diversidade, né, dessas espécies, porque elas seriam diferentes, né? Porque aconteceu essa irradiação adaptativa, essa diferença, né, dessas espécies no ambiente. Okay? E ainda aqui, ó, o evolucionismo prega o transformismo, que explica a grande diversidade de forma de vida e rejeita o fixismo, né? Que as espécies seriam criadas de uma forma e dessa forma elas se manteriam, né? De forma fixa. Okay? E ainda aqui, ó, ainda aqui, segundo o qual o número de espécies é fixo e elas não sofrem modificações, né? Isto sempre surge, né? Novas espécies. Então, não tem como as espécies serem fixas. Se elas fossem fixas, dificilmente surgiriam espécies diferentes, né? E o homem descende do macaco, né? Que é uma pergunta que muitos falam, né? De forma meio que errada, né? Meio que errônea, né? Para a ciência, o ser humano e outros primatas conhecidos como congêneres, né? Chimpanzé, gorilas, orangotangos, têm um ancestral em comum. Foi quando Darwin, né? Ele falou lá na sua pesquisa, ó, os hominídeos, que são nós, né, os seres humanos, têm ancestrais em comum com os congídeos, né, com os símios, com os macacos, né, chimpanzé, gorila, orangotango, né, ele tem um ancestral em comum. E esse ancestral em comum, né, ele deu origem, né, aos que existem hoje, as espécies, né, aos possídeos, aos símios, né, do novo mundo. Então, você verifica aqui que o homem ele tem semelhança, né? Ele tem um ancestral em comum, chimpanzé, gorila, orangotango, né? Mas, né, que o Darwin ele não falou que o homem veio do macaco. Tanto é que essa interpretação dele errada, na época, por exemplo, aqui, ó, fizeram essa caricatura dele aqui, ó, lá nos jornais britânicos da época, porque pegaram a fala dele e colocaram assim: Darwin falou que o homem veio do macaco, né? Aí a teoria dele praticamente naquela época não foi levada a sério, né? Se os jornais propagaram dessa forma e não deram chance dele se explicar, dele falar, né? E ele foi atacado pela mídia na época, né? E como está escrito aqui, ó, na verdade essa ideia equivocada que coloca o homem como descendente do macaco surgiu como forma, né, de desmerecer a teoria evolutiva, né? Para não se acreditar nela. Que o Darwin, né, quando ele propôs, ele não falou que o homem veio do macaco, falou que o homem tem um ancestral em comum, né? E o homem descende do macaco, embora a semelhança em muitos aspectos, saliente-se que os congídeos não apresentam habilidade do ser humano, escrever, trabalhar, trocar instrumento, né? E essa diferença fundamental é atribuída ao cérebro humano, bastante desenvolvido, com capacidade de raciocínio, pensamentos abstratos, fazer uso da linguagem, fala e transmitir conhecimento, ok? Aqui é só uma característica, né, sobre os principais hominídeos, né? Sobre essa evolução da espécie dos hominídeos. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal e o Homo sapiens. Claro que também há outras e outras espécies. Aqui, ó, Australopiteco, o Homo habilis, né, teve habilidade de mexer com a pedra, né, época da pedra lascada, fazer instrumentos,
para a caça, para a sua sobrevivência. O homem neandertal, bem forte, robusto, né? Forte, só que baixo, a capacidade craniana era menor, não conseguiu se adaptar. Há teorias, né? Que falam que os neandertais sumiram por causa do Homo sapiens, né? Houve briga entre eles, e também que eles pegaram uma época muito fria e eles não conseguiam, né? Não tinham tanta capacidade para criar instrumentos melhores para a caça e vestimentas, né? Então, eles não conseguiriam sobreviver àquela época tão fria, tá? E o Homo sapiens, né, seria o que veio antes de nós, e nós somos o Homo sapiens sapiens, né? O Homo sapiens, grande capacidade de pensar, grande capacidade de comunicação, grande capacidade de organização, né? Criação de lares, caça organizada, né? Sobrevivência. Aqui seria, né, uma evolução do Homo, né? Até a chegada do Homo sapiens, né? A cabeça lá, o crânio do Australopithecus, Homo habilis, como você foi vendo lá, a capacidade craniana, ela foi se diversificando e aumentando, né, com o tempo, né? E aqui o que é vida, né? Sempre é a pergunta, né? Comer, sobreviver, procriar, comer, sobreviver, procriar, comer, sobreviver, procriar, comer, sobreviver, procriar. O que é vida, né? O ser humano pensa. É que serve, né? Então, mais ou menos assim. Deus criou o homem ou será que o homem criou Deus primeiro? Não sei. Que tal perguntarmos para eles ali primeiro, né? É aquele questionamento, né, da teoria evolutiva, né? Será que Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Né? Então sempre fica essa pergunta aqui nesse processo, né, nessa embate entre a criação e a evolução. Aqui um ponto de comparação entre eles, né? Uma diferença. Ó. O criacionismo ele fala que a teoria prega que a vida e a humanidade, a Terra e o universo foram criados por uma força sobrenatural, né? Uma força divina, um criador que teria feito, né, a sua semelhança. As diferentes religiões têm suas próprias versões sobre o criacionismo, então diferencia, né, do hindu, do budismo para o criacionismo, para a religião católica, né, para a universal. Então cada religião tem um ponto de vista diferente. E o criacionismo, por exemplo, adota a Bíblia, mais precisamente o livro de Gênesis, como fonte explicativa sobre a origem, né, e a criação do homem. E para o criacionismo, o homem foi feito à imagem semelhante de Deus e, portanto, não descende, né, não tem ancestrais comuns com o primata. Então, Deus criou aquelas espécies e Deus criou nós, né, a sua semelhança. Então, Deus, ele criou aquelas espécies, deixou elas no ambiente. Só que não criou elas de forma fixa. Sim, elas poderiam sofrer modificações, mas não modificações radicais, modificações básicas que elas vinham a sobreviver nesse ambiente. Ainda aqui, ó, ele fala, ó, o evolucionismo, né? Teoria que foi um conjunto de pesquisas, né? Principalmente não foi iniciada por Darwin, né? Claro, teve muito outros, Lamarck, teve lá, esse nome do outro, Semarck, então teve vários pesquisadores que já vinham propondo ideias, né, evolutivas. Darwin percebeu a semelhança entre os animais, né, as características em comum. Ele levantou a ideia de que seres vivos estão em constante concorrência, assim como os mais preparados, né, as condições... Somente os mais preparados às condições ambientais poderiam sobreviver. Então, como as espécies elas estão sofrendo modificações, elas estão sofrendo uma pressão para se adaptar, e aquela que for mais preparada consegue sobreviver. Aquela que não é, infelizmente, vem a falecer e não vai propagar a sua espécie. Em sua obra, A Origem das Espécies, ele afirmou que o homem e o macaco teriam uma mesma ascendência, né? Ok, turminha? Alguém tem algo a falar? Quem tiver algo para falar, que fale